crimes militares, então, eles não cabem. Na verdade, não tem como levar, deslocar essa competência prevista lá no artigo 122 da própria Constituição Federal para os juizados especiais criminais, como prevê o artigo 90A da Lei 9.099 de 95. Então, os crimes militares são definidos pelo sujeito ativo, né? Isso é o mais fácil de definir essa situação, quando no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, diz que são crimes militares, né, em tempo de paz, primeiro os crimes, né, que trata o Código Penal Militar, era assim antes da Lei 13.491 de 2017, né, então os crimes que trata o Código Penal Militar, logicamente também hoje, isso é importante, hoje nós temos essa definição, também os crimes previstos aí no Código Penal brasileiro, na legislação extravagante, por força dessa Lei 13.491 de 2017. Né? Temos também os crimes previstos aí, tanto no Código Penal Militar quanto na legislação penal comum, quando praticados aí por militar contra militar, né? Militar contra militar, militar na área da administração militar, né? Então, o militar praticado aí um militar pratica um crime contra outra pessoa, desde que seja num ambiente de administração militar, né? Isso é importante, por quê? Porque isso aí, na verdade, traz aí também várias definições. Militar da reserva, militar na formatura, importante que sempre terá que ter um militar e militar contra civil também, né? Se um civil invade o quartel e aí o militar pratica um crime, né? Ele logicamente que vai ter aí consequências e vai ser julgado pela Justiça Militar, uma vez que o sujeito ativo estará enquadrado aí na questão prevista no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, artigo 9º do Decreto 1001 de 69, né? Ó, tem uma mosca aqui, não é verdade? Então vejam que a definição de crime militar, ela vem exatamente dessa posição em relação ao sujeito ativo. Sujeito ativo tem que estar enquadrado no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, o Código Penal Militar. Mas qualquer crime praticado por essa pessoa enquadrado no artigo 9º será considerado crime militar, portanto, julgado pela Justiça Militar nos termos do artigo 122 da Constituição Federal. Importante é que esse crime de ato obsceno previsto no artigo 238 do Código Penal Militar não pode ser julgado diferentemente daquele lá do artigo 233 do Código Penal Brasileiro. Aquele pode ser julgado pelo juizado especial, tem direito aí o oferecimento da composição civil, tem direito à transação penal, tem direito à representação nos casos em que cabe representação do ofendido, tem direito ao sursi processual do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. No caso do ato obsceno, no crime militar de ato obsceno, do artigo 238 do Decreto-Lei 1001 de 69, não tem direito a ser julgado pelo juizado especial. Não é um crime de menor potencial ofensivo na configuração do que prevê o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Então, esse crime, na verdade, ele é um crime militar, né? O crime militar exige aí uma consumação. Sabemos que, pelo que prevê o Decreto-Lei 3.914 de 41, o crime tem 4 fases, né? A primeira fase é a cogitação, a segunda fase é a preparação, a terceira fase, que começa a contar mesmo, é a execução, né? A execução, e a última fase é a consumação, quando fecha realmente o crime. Então nós temos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. São as 4 fases de qualquer ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável, né? Então,
quanto à conduta, quando o crime é típico, ou seja, é tipificado na forma do que prevê o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, também no artigo 1º do Código Penal, no artigo 1º do Decreto-Lei 1001 de 69, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, define-se ali a conduta, né? E essa conduta, ela passa por essas 4 fases ou não, né? Depende, há crimes que vai direto para a consumação, né? Então nós temos várias fases aí, e esse crime de ato obsceno é um crime que pode ser plurissubsistente, ou seja, ele exige para sua configuração que se passe pelas fases do crime, né? Então é um crime consumado, logicamente consumado, mas que admite a tentativa. Então lá no artigo 30, inciso 1º do Código Penal Militar, artigo 30, inciso 1º do Decreto-Lei 1001 de 69, há previsão quanto o crime consumado, é aquele crime que passou por todas as fases e se consumou. Existe na fase de execução a tentativa, né? Tentativa está lá no artigo 30, inciso 2º do Decreto-Lei 1001 de 69, a mesma coisa que está lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal brasileiro, né? Por vontade alheia, a pessoa deixa de consumar. Por vontade alheia ou circunstância alheia, ele não consuma, deixa de consumar, né? Então, isso é admitido também no crime de ato obsceno, né? Por algum motivo ou outro, ele não consegue consumar o crime de ato obsceno, então aí é o caso da tentativa que é admitida, isso na fase de execução, não consegue consumar, né? Outra interessante, o fator interessante na análise desse crime é o chamado nexo de causalidade, né? Lá do artigo 13 do Código Penal brasileiro, aqui no Código Penal Militar está no artigo 29, né? Só se atribui o crime àquele que comete, né? A quem dá causa a ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. Então esse é o nexo, é a causalidade que está lá no artigo 29 do Decreto-Lei 1001 de 69. Depois nós temos a questão da responsabilidade subjetiva, né? Já adianto que nesse crime de ato obsceno não há culpa, não tem como ser culposo esse crime, como prevê logicamente o artigo 33, inciso 1º do Código Penal Militar, do Decreto-Lei 1001 de 69, tem que haver o dolo, tem que haver intenção, né? Ou no máximo assumir um risco aí, mas tem que haver intenção de constranger alguém, de violar um bem jurídico que é a coletividade, o bem jurídico violado aí é a coletividade pública, né? Então tem que haver, como prevê o artigo 33, inciso 1º do Código Penal Militar, a mesma coisa que prevê o artigo 18, inciso 1º do Código Penal, né? Artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Então, lá no artigo 33, inciso 1º, temos o crime quando ele é doloso. Temos o crime culposo, que não é o caso, porque não cabe culpa no ato obsceno, não tem como ter crime, ato obsceno culposo, não existe isso, né? E o crime culposo, ele só existe, como prevê o parágrafo único do artigo 33, quando está previsto, está escrito na lei, ou seja, está positivado, né? Sem estar positivado, sem estar escrito na lei, não cabe aí crime culposo. Só existe crime culposo quando a própria lei prevê, não é verdade? Então não cabe, então não tem crime culposo. E o resultado, o crime de ato obsceno é um crime de mera conduta, né? Basta mostrar, né? Pronto, mostrou as partes genitais, não interessa se ele quer fazer ou não quer fazer, o que ele vai fazer depois não interessa, é mera conduta, ou seja, um crime de mera conduta. Não existe resultado, não precisa provar nenhum resultado, então não existe, é um crime de perigo abstrato, ou seja, não há necessidade de
comprovar a intenção, o mal que a pessoa quer fazer, não é verdade? É um crime de mera conduta, né? É um crime que, como outro qualquer de mera conduta, por exemplo, invasão de domicílio do artigo 150 do Código Penal comum brasileiro, né? A pessoa entrou no terreno do outro, não interessa o que ela vai fazer, entrou, acabou, o crime fechou por ali, consumou, então é um crime de mera conduta. Assim o ato obsceno também, mostrou, está mostrado, acabou, então está consumado, é um crime de mera conduta, não é verdade? Então não tem aí a necessidade da prova, como está lá no artigo 296, 296 do Código Penal Militar, assim como está no artigo 156 do Código de Processo Penal brasileiro, né, artigo 156, também tem lá no artigo 296 do Decreto-Lei 1002 de 69, que é o Código de Processo Penal Militar, não é verdade? Então, o Decreto-Lei 1002 de 69 traz que o ônus da prova é daquele que alega, né? Então, quem alegar tem que mostrar. Então, nesse caso aí não precisa provar nada, porque é um crime de mera conduta, né? É um crime cuja ação penal é ação incondicionada, né? Está previsto, logicamente, no próprio Código Penal Militar, também no Código Penal Comum. A ação penal pública incondicionada é aquela que não precisa de representação e nem de requisição de ninguém, né? Chegou o conhecimento da autoridade, já começa aí os trâmites para buscar o inquérito policial lá do artigo 9º do Código Penal Militar, ou do artigo 4º do Código Penal brasileiro, né? Então veja que já instaura inquérito policial ou inquérito policial militar, e já dá andamento aí a denúncia, caso o Ministério Público entenda haver indícios de materialidade de autoria, para fundamentar essa denúncia, para levar aí para o Poder Judiciário julgar, nos termos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, esse crime de ato obsceno é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, desde que esteja enquadrado no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, no caso do ato obsceno como crime militar, não é verdade? Tem que estar enquadrado no artigo 9º. Nesse caso aí, esse caso que nós estamos vendo, está enquadrado no artigo 9º, inciso 2º, a linha A do Decreto-Lei 1001 de 69, né? Então veja que é um crime comum, e o sujeito passivo aí, a coletividade, sendo a coletividade, não tem um sujeito passivo preciso, né? Então temos aí um crime chamado de crime vago, né? Crime vago atira para qualquer lado, pega em quem quiser. Então nós temos aí o crime vago, né? É um crime de mera conduta, como eu já falei, não há necessidade de comprovar um resultado, né? É um crime de perigo abstrato, ou seja, presume a violência, é presumida essa violência. Quando a pessoa mostra os órgãos genitais, ela está praticando uma violência contra a coletividade pública, né? É um crime de forma livre, pode ser feito de qualquer forma, não existe uma formalidade, né? Qualquer forma que a pessoa cometa ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, demonstrar as partes, né, vai estar cometendo aí o ato previsto no artigo 238 do Código Penal Militar ou do Decreto-Lei 1001 de 69. Então a forma é livre, né? É um perigo abstrato, forma livre, é um crime comissivo, não existe aí omissão, né? Não existe, é comissivo, ou seja, tem que agir, tem que haver uma ação, né? Uma ação direta que provoque a lesão, a lesividade ao bem jurídico, que é a coletividade, né? É um crime vago, por quê? Porque o sujeito passivo, nesse caso, é a coletividade pública, né? É um crime unissubjetivo, ele pode ser praticado aí por uma pessoa só, então é unissubjetivo, uma pessoa só decide fazer, então é unissubjetivo,
subjetivo, admite a concorrência eventual ou concurso eventual, né? Pode ser praticado por várias pessoas, né? Várias pessoas podem inventar aí de cometer esse crime aí, e também é um crime, como eu já falei, plurissubsistente, né? Ele tem aí na sua composição as fases do crime, todas as fases do crime. Então esse tema aí que veio, que eu li no jornal aqui, de que um militar, um soldado, o STM, né? O STM é o Superior Tribunal Militar, que é o Tribunal Superior Militar, na verdade é Superior Tribunal Militar, né? Está lá no artigo 122 da Constituição Federal, confirmou a pena pelo crime de ato obsceno, como prevê o artigo 238 do Código Penal Militar, do Decreto-Lei 1001 de 69, é um crime comum, um crime simples, de mera conduta, né? De forma livre, é um crime comissivo, um crime vago, né? Unissubjetivo, admite o concurso eventual e é um crime plurissubjetivo. Então esse é o crime de ato obsceno. Prosseguindo para o outro crime que nós já falamos antes e vamos voltar a falar, né?